O que eu vou fazer aqui? Qual que é o custo total anual estimado do meu portfólio? E eu quero ver o impacto disso em 10 anos. O que ele vai fazer o que ele está fazendo agora é usando uma ferramenta para buscar na web, enfim, algumas das taxas de alguns dos produtos que estão no nosso portfólio. Ó. Então, olha que interessante. Entrei no e-mail principal, 21% do portfólio, né? A taxa de custódia é essa. O BTG 0,5% aqui. Mercado Livre não tem taxa de administração, né? É um BDR. O IVVB, que é o ETF de S&P, 0,23%. NT no preço principal também a taxa de custódia. LFT também, Itaú também não tem. E o multimercado aqui tem uma taxa de administração de quase 1%, um pouco menos, e 27,5% do que exceder o CDI. E aí ele faz uma conta, né, de quanto que custa aproximadamente esse portfólio por ano. E aí ele fala aqui que não é um custo elevado, né? E isso porque 22% do portfólio tem ativos sem taxa, que são as ações ali, né? Ele fez uma estimativa aqui de taxa de performance, né, para o fundo multimercado, em alguns cenários diferentes, né? É interessante saber, mas enfim, acho que quase ninguém faz esse tipo de conta. Então é legal aqui por curiosidade ver, mas não necessariamente é tão útil, né? E aí ele fala um pouquinho, né, do spread da BDR, do spread do câmbio, do impacto do Come Cotas, né, e do custo total estimado aqui, pegando obviamente cenários de performance média, quanto que o portfólio custaria. E aí ele até fez uma comparação com ETFs equivalentes que podem ser mais baratas, né? Então, em vez de eu colocar aqui no fundo BTG Ouro, eu posso colocar o ETF. Tem aqui uma taxa um pouco menor, e quanto que eu economizaria no ano. Pegou o multimercado, não tem um equivalente, então, né, isso realmente é um fundo único. O ETF de S&P, que já é um ETF, o MELI, que é uma compra direta, e os títulos públicos aqui, né? E aí ele fala o impacto disso aqui em 10 anos, que eu fiz a pergunta ali, né, da estrutura atual, otimizada com ETF. Então, se eu trocar ali o fundo do BTG por um ETF, e o que seria um passivo puro aqui, né? E aí fala que em 10 anos os custos, patrimônio final e a diferença, né? E aí ele dá um veredito final aqui, meio que resumindo tudo o que ele falou. Que o portfólio não é caro para o padrão brasileiro. O que faz sentido talvez é substituir ali o fundo do BTG de ouro pela ETF de ouro. Eventualmente comprar diretamente a ação lá fora via conta offshore. Mas obviamente que tem todos os custos de conta que ele não considerou aqui, né? Que se você já tem aberto não tem IOF do câmbio, se você já tem dinheiro lá não tem. Enfim, ele deu um resumo aí, né? E obviamente que esse portfólio nem é tão complexo, né? Se você tem um portfólio complexo, ele vai realmente fazer ali um diagnóstico de custo e te mostrar realmente qual que é o impacto, né? Ou pelo menos alertar para os maiores problemas.